Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu quero ajudar você que é autônomo, profissional liberal ou um empreendedor que a sua renda ela acaba sendo instável devido à sua profissão, sua área de atuação ou pelo negócio que você tem. E o objetivo aqui é mostrar como que você pode organizar a sua renda para você ter uma vida mais tranquila, mesmo com ela variando ao longo do tempo. Porque essas profissões, autônomos, profissionais, vão ter necessariamente uma renda que é instável. Por mais que a gente tenha uma previsibilidade, que a gente alcance ao longo do tempo, dependendo do tipo de serviço que a gente oferece, a gente consegue ter uma recorrência, fechar planos com o nosso cliente e ficar um pouco mais garantido a nossa renda. Mas ela sempre tende a ter um pouquinho de variação ao longo do tempo. E isso acaba, de certa forma, afetando na forma como a gente vai lidar com os nossos gastos no dia a dia, os gastos fixos, nossos gastos variáveis. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo um processo que você pode seguir, que você pode aplicar, sendo autônomo, sendo profissional liberal, tendo um negócio, para você ter maior gestão ali da sua vida financeira, da sua renda e conseguir também construir patrimônio, mesmo com essa variação que vai tendo ao longo do tempo. Então, o primeiro passo que você deve realizar é observar a sua renda. Quanto que você ganha geralmente? Qual é o valor que entra para sua conta durante os meses? E você vai conseguir ver o valor médio que acaba gerando o seu trabalho, né? Você pode ter uma oscilação ao longo do tempo, mas quando você observa ao longo dos meses, tem uma média do quanto que você ganha. E a gente vai supor aqui alguns valores para o raciocínio ficar muito mais fácil de ser compreendido, de vocês conseguirem aplicar. Então a gente está supondo uma pessoa aqui que tem uma renda no mês de janeiro de 11 mil reais. Aí chegou o mês de fevereiro, essa renda caiu um pouco, caiu para 7 mil reais. Março ele já conseguiu aumentar um pouquinho, voltou para 8. Em abril teve uma queda para 6.400. Então você vai fazer inicialmente um levantamento ali da sua renda nos últimos meses. É isso que você deve observar. Ah, eu não tenho ali o meu histórico, não sei o quanto que eu ganhei, está bagunçada a minha vida financeira. Começa a fazer a partir de agora. Então começa a registrar ali tudo que você ganha por meio da sua profissão ali, prestando seu serviço, vendendo os produtos que você vende, e aí você faz esse levantamento. A partir de agora, caso você não consiga verificar os últimos meses. Então, nesse caso aqui, a gente já viu, ó, mês de janeiro foi um mês muito bom. Só que em abril, essa pessoa teve uma renda muito menor. E quando você faz esse levantamento do quanto você está ganhando ali, qual que é a sua renda geralmente ao longo dos meses, você vai conseguir ter algumas informações. Por exemplo, o seu pior mês e a sua renda média ao longo dos meses. Vamos supor que a sua renda média fique em 7 mil reais. Isso quer dizer que em alguns meses vai passar de 7, então vai para 8, 9, mas outros meses também vai passar para baixo de 7, vai para 6, 5. Então, você já sabe que pô, alguns meses eu ganho mais, outros menos, fica na média ali em 7. Mas o meu pior mês foi 6.400 desse levantamento aqui que a gente fez. E eu gosto de utilizar bastante o pior mês como referência para a gente ser muito mais conservador nos nossos gastos e assim ter muito mais tranquilidade também. E é importante começar por esse levantamento da sua renda ao longo dos meses, porque é ali que vai dar início para você saber o quanto que você pode gastar sem ter que se preocupar, o quanto que você pode até investir também, para não acabar investindo, investir mais do que eu deveria, vou ter contas para pagar, agora vou ter que tirar o dinheiro dos investimentos, pagar essas contas. Às vezes o investimento pode ficar travado, pode gerar algum tipo de prejuízo. Então, até para investir, você tem que analisar como que estão as suas contas. Mas aqui é o passo inicial. Avalie a sua renda, faz esse levantamento. E aqui a gente já tem essa informação, que vai ser bem importante no nosso processo de organização, controle financeiro, o seu pior mês. Porque quando você for tratar dos seus gastos, para você se organizar, para você ter um planejamento, nos gastos, primeiro eu já gosto de trazer uma divisão de gastos fixos
e gastos variáveis. Por que é legal a gente ter essa divisão? Primeiro, gasto fixo é aquelas contas que eu sei que vai ter todos os meses. Se eu pago o seguro do carro, não vou ter um mês, no outro não vai ter todos os meses. Se eu tenho condomínio que eu pago, vou pagar todos os meses. Então são contas que eu já sei que esse mês de fevereiro acabou, vai iniciar o mês de março, eu vou ter que pagar essa conta. E muitas vezes, independente do que aconteça com a minha renda. Por quê? Se eu assumir um financiamento, né, do apartamento que eu estou morando, e eu sou autônomo, sou um profissional liberal, geralmente eu ganho R$ 7.000, que é a renda média, mês que vem vou ter que pagar a parcela do financiamento, mas minha renda caiu para R$ 5.000. E aí? Independente. O banco que você financiou, ele não quer saber quanto está a sua renda. Ele só vai querer receber ali o valor da parcela. Então, o gasto fixo ele sempre vai ter. Então, a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade, porque a gente já sabe muitas vezes as contas que a gente vai ter para pagar e o valor que vai ser. Os gastos variáveis, como o próprio nome já fala, ele varia ao longo do tempo. É um gasto que eu costumo falar, ele pode ter ou não, e o seu valor ele altera. Então, assim, mercado, por mais que tenha todos os meses, né, você vai lá, faz a compra para casa, é uma despesa variável, porque ela muda de mês para mês. Tem mês que você precisa fazer uma compra maior para sua casa, para renovar tudo que tem lá, por exemplo, na cozinha. E tem mês que você faz aquela compra para manter, então você vai gastar um pouquinho menos. Ou de repente, em algumas datas, a gente acaba gastando mais com o mercado. Final de ano, às vezes você recebe mais pessoas em casa, então você usa mais também coisas que tem na sua casa e depois você precisa repor. Então, dependendo, mesmo que uma despesa tenha todos os meses, ela pode variar e eu gosto de trazer essa divisão. O que que é fixo? Então, fixo, eu posso colocar aqui, ó, tem todo mês com valor igual. Academia que a gente paga, coisas que o valor dele é sempre o mesmo ali, não muda muito. E a gente vai ter que estar pagando. Os variáveis, não necessariamente. Tem todos os meses e o valor muda. Um gasto um pouco diferente. Fui lá, comprei uma roupa. Não é todos os meses que eu vou necessariamente estar comprando roupa. Às vezes o valor pode mudar. Tem um casamento para ir, preciso alugar de repente uma roupa para ir. Então, gastei esse mês com aluguel de roupa, no próximo mês não vai ter mais esse gasto. Então, esses são os gastos variáveis. E aqui, na parte dos gastos, é extremamente importante a gente ter um controle com esse cara aqui, que é o gasto fixo. Por quê? A nossa renda é variável e o nosso gasto é melhor que ele seja, a maior parte dele, variável também. Porque os gastos fixos, eles são mais difíceis de serem controlados. Por exemplo, você mora num lugar que você está pagando um aluguel. O aluguel é um gasto fixo. É difícil você remanejar e diminuir essa despesa ou eliminar ela. Por quê? Como que você vai mudar de casa de uma hora para outra? A logística disso tudo é complicada, então é um gasto difícil de você gerenciar. Então você tem que tomar cuidado ao longo do tempo para não subir muito o seu gasto fixo, principalmente quando você é uma pessoa que tem uma renda instável. Então é importante você controlar bem aqui os seus gastos fixos. E quais vão ser os valores que você vai ter, por exemplo, ao longo dos meses de gastos fixos? Isso vai depender da realidade de cada um, do que você tem de contas, mas seguindo a regra aqui para você ter uma organização maior com a sua renda instável, o seu gasto fixo ele deve ter um teto, ou seja, um limite do quanto você pode gastar. E esse limite eu gosto de definir como o valor do seu pior mês que você recebeu. Então aqui seria 6.400. Então meu gasto fixo ele não pode ultrapassar 6.400. Se você quer ser mais conservador, coloca um gasto fixo até um pouco menor, para você conseguir todos os meses ter uma reserva, ter um dinheiro que sobra
ou para você investir. Então, eu quero investir todos os meses R$ 400. Então, o meu gasto fixo vai ter um limite ali de R$ 6.000, porque 400 eu vou destinar para guardar dinheiro, para conquistar um objetivo no futuro. Mas o mais importante de você lembrar é que o seu teto de gastos fixos ou de todos os seus gastos fixos e variáveis, ele tem que ser no máximo o valor do seu pior mês. Tudo que vem acima desse valor do seu pior mês, superando ali os 6.400, que é o valor que você recebeu no pior mês que você teve, é ideal que esse gasto ele seja variável, porque é um gasto que não necessariamente vai ter todos os meses e ele é flexível. Pode ser que no mês de janeiro você tenha um gasto variável de R$ 2.000. Só que lembra em janeiro que você gastou, que você teve uma renda de R$ 11.000? Então, se você pagou seus gastos fixos, fez seus investimentos e ainda gastou 2.000 a mais, você está tranquilo, porque você teve uma renda muito maior. Mas agora vamos pensar que você está vendo que o seu mês de abril está indo devagar as coisas. Você geralmente vai ter lá o seu gasto fixo de R$ 6.000 também. Esses 400 você pretende destinar para investimentos. Aqui no variável em abril, você já começa a controlar ele um pouco mais. Então, aquele restaurante que você sempre gosta de ir, nesse mês você fala, pô, acho que não vai dar. Então, comprar aquela roupa, de repente, que você estava querendo, esse mês você já abre um pouquinho mão, porque entrou uma renda um pouco menor para você. E você começa a ter uma vida financeira melhor, porque os seus gastos eles estão controlados de acordo com o mês que você tem mais fraco ali, na sua profissão, no seu negócio, e isso te dá muito mais tranquilidade. E aí você aproveita nos meses que você ganhar um pouco mais para usar e fazer gastos fixos. Gastos fixos não, gastos variáveis. Usar ele ali com um lazer que você queira, comprar alguma coisa diferente que você estava querendo há um tempo. Pô, tive um mês melhor, trabalhei mais também, então vou aproveitar que eu ganhei um pouquinho mais. Minhas contas fixas estão todas pagas. Vou aproveitar para comprar uma coisinha diferente que eu estava planejando já comprar. Então é interessante que você tenha essa régua, porque vamos supor aqui de uma maneira diferente a sua renda ao longo do tempo. Vou colocar num gráfico aqui para ficar mais fácil. Sua renda está aqui em verde. A gente tem um valor mínimo aqui dela, que é essa faixa aqui, ó, que seria os 6.400 de abril. Se você definir esse valor como o seu teto dos seus gastos, isso aqui é seus gastos. Então, tive um mês bom, beleza. Posso até gastar um pouquinho mais aqui, que vamos dizer que seja janeiro. Tive um mês bom, mas eu gastei só 6.400 ali, que é o meu limite de gastos. Vou gastar um pouquinho mais aqui com coisas o quê? Variáveis. Porque aí mês que vem, caso minha renda caia, eu não vou ter que gastar o mês que eu gastei nesse mês. Eu posso manejar ela. Mas olha só, mês que vem tive novamente um mês bom. Então gastei ali perto do limite. Aí eu quero comprar algumas coisinhas diferentes. Vou lá e compro. E aqui ainda está sobrando uma diferença para eu investir. Então você tem mais tranquilidade, você tem as coisas, suas contas ali sob controle e você está conseguindo investir. Aí veio o abril, um mês um pouquinho mais fraco, você pagou suas contas. E se você quiser exceder ali com gastos variáveis, muito provavelmente você vai tirar de alguma reserva, de algum dinheiro que você tem guardado. Então isso tudo faz com que você tenha mais controle, ter esse parâmetro de eu vou gastar no máximo, geralmente, o valor do meu pior mês. O que vier a mais é uns luxos que eu vou me dar para comprar um pouquinho mais ou para investir, que é o que a gente vai falar agora. Como investir também se a minha renda é instável? Como que eu vou juntar dinheiro? Como que eu vou construir um patrimônio
se eu mal sei quanto que eu vou ganhar no mês seguinte. O que eu gosto de fazer? Tem algumas coisas. Primeiro, trabalhar com um percentual da sua renda para investir. Digamos que 10%. Então, se eu tiver um mês maior aqui em janeiro, eu vou investir mais, porque eu estou investindo 10% da minha renda. Se eu tiver um mês em fevereiro que caiu um pouco minha renda, eu vou investir menos. Então, os meus investimentos, eles vão acompanhar o valor da minha renda. Pô, se eu ganhar um pouquinho mais, eu invisto também um pouquinho mais. Mas não foi um mês tão bom, eu vou diminuir um pouquinho os investimentos. Essa é uma possibilidade. Você tem uma segunda possibilidade. Ter um valor mínimo mensal para você investir, independente do mês que aconteça. Independente se foi um mês bom, se foi um mês ruim. Então eu sei que geralmente eu ganho lá 7 mil reais. Meu pior mês até agora foi 6.400. Então acho que definir ali como 400 reais para eu investir todo mês é um valor legal. Acho que eu vou estar conseguindo juntar bem ali durante os meses e mesmo que vier um mês ruim, esse valor eu consigo. Aí se eu tiver um mês bom, eu posso investir ainda mais. Aí eu destino um valor de acordo com como aumentou a minha renda nesse mês. Então é uma regra que você pode seguir, ter ou um percentual da sua renda, que aí ela já vai oscilar ao longo do tempo de acordo com como aumenta a sua renda ou se de repente diminui, ou você pode ter um valor fixo ali, que é para independente do mês que vier. Isso daqui vai ser como se fosse sagrado para você. Ah, tive um mês ruim. Não importa, eu já tenho ali fixo que eu vou investir 400 reais. Aí eu vou controlar nos meus gastos. Tive um mês bom, ganhei muito mais do que normalmente é a média ali de 7 mil reais. Minha média é 7 mil reais por mês, eu ganhei 15 mil reais esse mês. Então, como geralmente eu invisto 400, como eu ganhei muito a mais do que eu estou acostumado, esse mês eu vou investir mais 2 mil reais também, além dos 400. Só que esse aqui é variável, né? Não vai ser todos os meses que eu vou investir esse valor, porque aproveitei que eu ganhei um pouquinho mais. Então é dessa forma que eu acho que é interessante você se organizar quando você tem uma renda que é instável, porque assim você vai conseguir ter muito mais previsibilidade e controle nas suas finanças, porque vai variando ao longo do tempo, a gente que é autônomo, um profissional liberal, um empresário. Como você tem essa variação, os seus gastos fixos, principalmente, ele tem que estar sob controle, porque independente, muitas vezes, de você estar passando por um bom momento ou por um momento ruim ali no seu trabalho, você vai ter contas para pagar. E se você não tiver esse controle e você não tiver também uma reserva, não tiver dinheiro guardado, lascou. Você vai ter contas para pagar e muitas das vezes o que vai acontecer? Você vai ter que recorrer a um empréstimo, você vai ter que vender alguma coisa, desfazer de patrimônio, porque você vai ter que liquidar, dar uma forma de arranjar dinheiro para pagar suas contas. E aí você começa a se enrolar, porque você vende uma coisa, paga uma conta. Aí depois você pensa, putz, esse mês aqui eu vou usar mais o cartão de crédito porque faltou dinheiro na hora de pagar as contas. Então vou jogar para frente os meus gastos ali do dia a dia. Beleza, daí você consegue pagar todas as contas. Aí vira o mês você tem a fatura do cartão de crédito para pagar. Daí você já tem que desmoçar para a fatura, aí as contas de novo vai faltar dinheiro. Aí você pensa, puta, agora eu vou ter que pegar um empréstimo aqui no banco para pagar essas contas e daí eu vou pagando essas parcelas. Aí já começa a dar tudo errado. Então é importante você ter esse parâmetro para os seus gastos, para você evitar cair nessa bola de neve de coisas ruins, de gastar mais do que você ganha, e assim você sempre se mantém no controle com uma segurança ali, porque você está sempre gastando de acordo com o seu pior mês. Vem um mês bom, vem um mês que você ganha um pouquinho mais, você pega esse valor e destina para os seus investimentos, destina para gastos variáveis. E é assim que eu faria para organizar as minhas finanças se eu fosse autônomo e profissional liberal.